a metapsicologia, por que que é importante pensar a constituição de sujeito para cada autor, e por que que isso impacta na posição que a gente sustenta enquanto terapeuta, né? Então, eu vou falar a partir da psicanálise, é claro, mas eu entendo que isso serviria para qualquer tipo de terapia, né? Esse contato, né, com o outro. E, bom, entendendo a metapsicologia, vou explicar também o que é metapsicologia, o que é narcisismo, tudo. A gente entende onde operar, né? Então, o que é sujeito para Klein, o que é sujeito para Lacan, e, portanto, onde que a gente, né, corta, intervém, responde, não responde, né? Vamos embora lá. Começando com o próprio termo narcisismo, né? Então, o texto, o primeiro texto que a gente vai ler dessa nova temporada do grupo é a Introdução ao Narcisismo, que é um texto importante para muitos autores, né? Ele é basal para muitos autores. Diria, inclusive, que na atualidade a noção de narcisismo é mais importante do que a noção de complexo de Édipo, né? Claro que elas andam em paralelo ali, mas é uma questão mais atual observar essa relação com o outro, porque ela foi muito, por causa do neoliberalismo, muito ensimesmada, né? O que leva aos sintomas da atualidade. Então tem esse quadro que é do Caravaggio, que no caso é o mais famoso, né, do quadro de Narciso. Qual que é o mito, né? Bom, resumindo bastante a ópera, a ideia é que um bebê muito lindo nasce e o sábio fala para a mãe: olha, eu tomaria um certo cuidado para ele não mergulhar demais em si, ele é muito bonito, né? Não se aprofunde muito nisso, né? Ele vai dando, assim, presságios, e, enfim, ele era de fato muito lindo e por onde passava chamava atenção. Narciso, entretanto, não tinha olhos para mais ninguém. Ele não tinha a Eco, que era apaixonada nele, ele não ligava muito, né? Seguiu o que o sábio disse, mas certo dia, passando por um lago, só um momento. Então, certo dia, passando por um lago, ele vê a própria imagem refletida e se aprofunda, né? Vai ver de perto o que é e morre afogado em si mesmo, né? Acho que todo mundo conhece o mito. O que é narcisismo para a psicanálise? É, como eu estava dizendo, a constituição de um sujeito. Narcisismo para a psicanálise é essa relação com o eu e o outro. A gente nasce do outro não só biologicamente, então tem um pai e uma mãe, e aí o DNA deles se misturam e nasce a gente. Mas psicologicamente falando, psiquicamente falando, ontologicamente falando, né, que é a lógica do ser, a gente nasce dessa mesma maneira, né? A gente nasce a partir desse encontro com o outro, que vai balizando o nosso psiquismo, né? E aí, onde começa o eu e onde termina o outro? Isso é muito complexo de se dizer. Biologicamente é mais simples. Ontologicamente dizendo, é complexíssimo. Por quê? A imagem que eu vejo no lago é um eu ou é um outro? A imagem é refletida de mim, mas é uma imagem, é virtual, é um outro. O eu, ele está sempre aquém, né? A gente não consegue olhar para dentro, literalmente. Literalmente. O que nos coloca numa certa desorganização, né? Como é que a gente existe no mundo a partir desse desencontro consigo mesmo, né? Tem esse poema, né, que o Lacan retoma ao longo dos seminários, O Eu é um Outro, né, um poema do Rimbaud, que, veja, o eu é um outro, ele tem muitos sentidos, no sentido que a noção que eu tenho de eu é externa a mim, é uma imagem, né? Lacan toma isso no estágio do espelho. Ela é aquilo que eu acredito que eu sou.
é aquilo que o outro disse que eu sou. Ah, filho, olha como você é muito XYZ. E aí você fala, ah, eu sou muito XYZ. Né? E não necessariamente algo bom, às vezes é pejorativo. E o sujeito formula o eu a partir disso. Então, você é um pestinho. E aí o sujeito passa a agir como um pestinho. Por quê? Porque ele foi narcisado dessa forma, ele foi identificado dessa forma. A gente nasce desorganizado, desamparado, e a fala do outro, o toque do outro vai nos amparando, vai nos dando corpo, né? Quase que literalmente. Simbolicamente falando, é isso. Psiquicamente falando, é isso. Quando Pedro, isso é importante para a clínica, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa é uma frase bíblica, né, para falar mal de fofoqueiro. Mas quando na clínica alguém traz uma questão, olha, o meu pai, ele foi muito violento comigo. Eu não sei se ele foi mesmo ou não, mas não importa, o que importa é a experiência de Pedro, né? E quando Pedro fala, eu sei da posição que Pedro está sustentando com esse outro, né? E a gente vai escutando como manejar isso, né? Como rever essa posição. Né? A noção de posição vai ser muito importante para Lacan, a gente vai ver isso mais adiante. E aí eu defendo essa tese de que tudo no psiquismo é experienciado a partir da relação com o outro. Então, a fala, ela é no fundo sempre endereçada a um outro. A fantasia, né, de novo, realidade psíquica para Freud. A pulsão, os afetos, elas têm íntima relação com o outro, com essas primeiras experiências que eu tive com o outro, inclusive. Porque os primeiros 5 anos, né, a primeira infância, a gente não lembra, porque não só porque recalca, mas porque cognitivamente a gente não tem memória episódica, né? O cérebro não está adaptado para isso. A gente tem uma memória ambiental, né? Então eu lembro mais ou menos de como que o outro me tratou e entendo que o mundo é assim, né? Em grande medida o que retorna inconscientemente na clínica atual é isso, é essa experiência de vida. Então, eu sinto que algo vai dar errado. E aí você vai, cavuca, cavuca. Quando eu tinha 6 anos, eu estava tentando brincar, e meu pai sempre me falava, filho, para, isso vai dar errado. Né? Isso é realidade psíquica, isso é realidade com o outro, isso é a relação com os afetos, com a pulsão. A gente vai observar isso mais de perto daqui a pouco. Acabou o Caravaggio, né? Então eu peguei um outro grande autor, Matt Groening, não sei se vocês conhecem. E aí, bom, tem o Freud estabelece fases, né? Então tem esse primeiro momento do autoerotismo, que o bebê ele acha que ele é o mundo. Ele não tem noção do que é um eu e um outro. Ele imagina que, né, eu queria o peito veio, eu fiz isso. Eu sou muito incrível. Eu sou completo, né? Quando ele amadurece um pouco, ele começa a entender que existe um eu, existe um outro, estamos falando aqui de narcisismo primário, e aí começa a dar problema. Porque quando forma uma ideia de um eu, é, de novo, uma ideia, uma imagem, um objeto, se vocês quiserem, diferente do que eu realmente sou. Né? A imagem do lago e a minha carne não se conectam completamente. E essa diferença nos atormenta eternamente. Não só passa a formular a ideia de um eu, que é faltante, não dá conta. Por um lado, organiza, né, a gente precisa de um eu. Por outro lado, ele deixa uma série de coisas de fora. Eu formo junto disso um eu ideal, né, que é essa primeira experiência do autoerotismo. De que, olha, um dia eu já fui completo, um dia eu já dei conta de tudo. Tem um poema da Clarice Lispector, que ela fala assim, eu era feliz, eu era completo, eu era satisfeita, tudo era perfeito. E aí eu nasci.
De novo, os poetas chegando antes dos cientistas. O eu ideal, ele fica remanescente no nosso psiquismo, como, olha, é possível dar conta de tudo, eu já dei conta de tudo, eu já fui incrível dessa maneira. E perdi, né? Que é uma grande loucura. Né? O bebê, no momento, ele estava eu queria o seio veio. No outro momento, quando ele estava sem o seio, ele estava desesperadíssimo. Quando o bebê chora daquela maneira, que ele perde o ar, que é um sofrimento real. Imagina um adulto sofrendo daquela maneira. Né? Você vai falar, caraca, esse cara tá muito mal, ele precisa de ajuda. Né? Quando o bebê chora, a gente acha que é normal, porque a gente acha que é normal, porque a gente é doido. Mas ele tá sofrendo real. Ele tá precisando daquele colo. Enfim, quando a gente forma o eu, forma, de um lado, o eu ideal, que é essa primeira memória do autoerotismo, e um ideal de eu, que é diferente. Freud aborda isso já nesse texto, que é aquilo que eu preciso ser para ter o amparo do outro. Então, eu preciso, como o Homer está se enxergando ali, ser musculoso para ser desejado pela Marge. Né? Homer não, Narciso. Aqui tem outra também, não tinha Caravaggio, vai Matthew Browning mesmo, que é qual é a consequência de sustentar essa imagem para o outro. E, no fundo, para si, né? Que é eu quero o amor do outro. Então é para mim e é para o outro. Então, como a gente pode ver no segundo quadrinho, eu imagino que isso deve estar doendo, né? E assim, ele não pode virar de costas, né? Isso é o retorno do recalcado, quase. Né? Isso para deixar alguma coisa de fora do meu eu, para poder ter um eu ideal, isso custa e custa muito caro. Voltamos para 1908, na Sexualidade e Doença Nervosa, né? E a Moral Civilizatória, né? Um texto do Freud, que ele fala assim: se a gente pudesse ser um pouco pior, a gente estava melhor. Né? Então, se ele pudesse ser gordinho, talvez ela nem ligasse, né? Talvez ela goste dele gordinho. Não importa, ele está preocupado em ser ideal e não em ser o que ele é. Né? Esse é o paradoxo. Ser o que ele é não é um eu. Complexa essa ideia. Terapêutica, entretanto, né? Poder ter um furo no eu. Tá bom. O que é metapsicologia? Né? Porque Introdução ao Narcisismo é um dos primeiros textos metapsicológicos do Freud, que é quando ele passa a organizar, né, o funcionamento psíquico. Eu gosto muito da definição do Dunker. Isso está naquela versão da autêntica, né, de Pulsões e Seus Destinos. Né? Ele tem um texto, inclusive, né, para quem quiser se aprofundar em metapsicologia, esse livro é recomendadíssimo, livrinho curto. Mas que ele compara a metapsicologia para psicanálise como a anatomia e a fisiologia para medicina. A origem da palavra, né, a etimologia vem de além, né, e o Freud aproveita da metafísica. Então, na época tinha metafísica, que era aquela investigação de como funcionavam as coisas para além do empírico, para além do palpável, do observável. Então, né, você metaforizava, você literalmente fantasiava e ia a partir das ideias tentando entender. Porque, veja, psiquismo é complexo, né? Como é que você abre um corpo humano, você vê onde está cada órgão, como funciona. Psiquismo, ele é abstrato, né? Ele é uma questão de linguagem. É complexo fazer esse movimento, né? Mas é possível. Então, a metapsicologia é essa investigação de como que a gente entende o psiquismo. Né? Por que estudar metapsicologia? Né? Bom, você estudando isso, compreendendo como funciona, você consegue entender melhor onde operar, como eu estava dizendo, né? E eu diria que é como dirigir um carro. Fica só entre nós. Isso não faz muito bem para o meu narcisismo, mas eu dirijo muito mal. Eu demorei muito tempo para conseguir dirigir menos tenso. Porque quando você começa a dirigir, é um saco, né? Você tem que entrar no carro, vira a chave, pisa no acelerador, pisa na embreagem, conferir o retrovisor, coloca o cinto, dá ré, engata a primeira, engata a segunda, o carro tá morrendo.
vai parar, engata primeiro, pisa na embreagem, é um saco, é um saco. Depois de um tempo, de novo, fica só entre nós, o Detran não precisa saber disso, você automatiza todo o processo. Você não precisa, você vai trocar de faixa, você não precisa mais olhar obsessivamente, né, se tem um carro vindo ou não. Você, é automático, você vê e faz, né? É como andar. Em certo momento se torna automático. Quando a gente estuda a metapsicologia e começa a pensar os casos clínicos a partir disso, isso vai se automatizando dentro do nosso eu terapeuta, né? E aí, quando a gente está atendendo, intuitivamente, a gente vai sentir, tá na hora de eu perguntar sobre isso, tá na hora de eu cortar, tá na hora de eu fazer uma intervenção, tá na hora de eu acolher, né? Tá na hora de eu mudar o tom, né? Você vai respondendo, né? Você vai dirigindo a terapia melhor. No começo é um saco, tá? Pelo menos para mim, dirigir foi metapsicologia divertidíssimo. O próprio Freud divide em 3 partes, né? A metapsicologia. Seguindo a anatomia, a anatomia também, a analogia do Dunker, a gente divide entre funcionamento tópico, dinâmico e econômico. Então, tópico seria mais ou menos onde está cada órgão, qual a função cada órgão tem, né? O eu, o id. Dinâmico, qual movimento essas substâncias fazem, então o oxigênio entra por onde sai como, o sangue bombeia de onde para onde, né? A libido faz qual movimento, a pulsão faz qual movimento, a linguagem funciona como uma substância, eu diria, né? Isso é bastante lacaniano, mas enfim, a gente vai ver que tudo isso é linguagem, né? E econômico, que é o funcionamento quantitativo e qualitativo. Então, o que acontece quando eu tenho eu, libido demais no eu? O que acontece com a diferença entre essas substâncias, né? Então, tem libido que é sexual, tem libido que não é sexual. O que acontece? Né? Enfim. Um parênteses aqui, que é por que esse texto é tão importante? Eu diria que é um dos mais importantes da obra freudiana. Em 1910, a psicanálise já estava bastante famosa, mundialmente famosa, ao ponto que o Freud tinha uma série de discípulos e começou a ter dissoluções, dissidentes, né? Então, o Jung começou a discordar da teoria da libido, né, que é sexual, teoria das psicoses, o Alfred Adler também, né, que faz a psicologia individual, não ficou muito famosa, mas essa briga científica foi muito importante para que o Freud parasse e falasse assim, ó, seguinte, psicanálise é isso aqui, ó. Freud tinha o ego do tamanho do mundo, e ele precisou, para não sair por baixo, escrever uns 10 artigos em resposta aos seus ex-amigos que estavam mais para inimigos nessa época. Né? Então ele escreve o caso Schreber, né, que é um caso de psicose, uma autobiografia, e ele analisa, né, defende a própria tese de que a psicose tem sim relação com a sexualidade. Entre nós, meio ruim essa teoria da sexualidade na psicose em Freud, né? Ele generaliza um tanto a questão da sexualidade, ainda que faça muito sentido em muitos pontos. Não acho que o Schreber adoeceu por causa da psicose, né? Ele escreve também, nessa mesma época, os artigos técnicos, que ele explica, né, como que faz psicanálise, porque até então ele falava, né, das descobertas dele. Aqui ele fala assim, ó, quer atender? Atender é isso aqui. Vou abrir um parênteses dentro do parênteses. Para quem participou do primeiro ano de grupo, a gente se debruçou sobre os fundamentos da clínica, né, aquela edição da Autêntica que reúne esses textos técnicos do Freud, não só de 1911 a 1913, mas todos os textos em que ele, de alguma maneira, fala como faz psicanálise. O que tem em todos esses textos? Então, a gente pode dizer qual que é o cerne da clínica freudiana? A transferência. O que é transferência? Relação com o outro. Fecha parênteses, volta para o primeiro parênteses. Aí, ele escreve, em seguida a isso, os escritos metapsicológicos, que é ele tentando destrinchar o que era o funcionamento psíquico
né? Freud não era um grande clínico, não era. Ele era um grande teórico. Então, eu acho que esses textos teóricos são mais fortes, são mais próximos da, ousado dizer isso, né, da realidade do que os escritos técnicos, né? Ainda que os escritos técnicos são ótimos, incríveis e tudo mais, mas o Freud ele era um grande psicopatólogo, um grande descritor de doenças, muito mais do que um grande terapeuta. E eu acho isso importante. E esse texto, ele tem uma reverberação importante em vários autores, né? Para Klein, para o Ferenczi, para o Winnicott, para Lacan, porque eles vão definir como nasce um sujeito, como se forma alguém, como se forma o psiquismo. E isso vai dizer de como se formam os sintomas e de como a gente pode tratá-los, né? E o como é muito importante. A gente precisa entender como nasce o sujeito, para entender como nasce o sintoma, para entender como a gente pode intervir. A ideia aqui não é entender qual é a ideia desses autores, eu vou apresentar, não todos, só alguns, mas entender que essa relação com o outro é fundamental para a clínica. Né? O Ferenczi eu deixei de fora, mas só para dar um tom, né? A adaptação da família à criança é um texto que exprime bastante isso. Né? É uma virada da ideia freudiana. Né? Porque o Freud, ele escutou mais a neurose, o Freud não lidava bem com psicose. E não era um bom terapeuta. O Ferenczi era. Enfim, não teria um sem o outro. Né? De novo aqui. Então, como se dá a constituição de um sujeito em Freud? Esse ponto é essencial para a gente, né? Então, nota mental, se vocês forem anotar alguma coisa, isso aqui é algo a se anotar. A angústia e o desamparo levam o sujeito a se adaptar ao outro, né? Pais, sociedade, em busca de amor e em busca de amparo, principalmente amparo. Né? Então, o bebê ele precisa conseguir saber chamar a mãe, né? Senão ele morre. Né? Imagina o desespero. Você depende do outro nesse nível. E aí, bom, vou falar disso depois. Vou focar em Freud. Depois eu retomo os outros autores. Mas, então, a noção de um eu se forma, ela vai se formando a partir desse encontro com o outro. Então, como eu estava dizendo, tem o autoerotismo, que é esse primeiro momento que o bebê se acha completo. Com o passar do tempo, ele vai percebendo que existe uma mãe, um pai, alguém, outro ali que cuida dele, né? Um seio que aparece de vez em quando ele quer, né? Até que ele passa para um narcisismo secundário, enfim, tem todo um desenvolvimento, né? Uma linearidade de constituição de um sujeito. E, quando eu formulo um eu, né, alguma coisa tem que ficar de fora. Não é só uma questão do deve ficar de fora, tem que ficar de fora, né? Um super-eu, etc. Mas necessariamente fica, porque, bom, uma questão de linguagem. Quando você usa uma palavra, você está não dizendo uma série de outras. E quando o ego se forma, né? Lacan fala assim: o bebê, quando ele nasce, ele é um pedaço de carne. Né? Ele é id puro, ele é desejo puro. Conforme ele vai tendo esse contato com o outro, ele vai formulando um eu. Então, no momento, ele quer fazer xixi, ele faz. Ele é desejo puro nesse sentido. Ele está com fome, a fome é absoluta para ele. Quando o bebê ele mama, ele dorme, mas assim, ele dorme de uma maneira de dar inveja, né? Ele apaga, ele está completo mesmo, ele está satisfeito. Ele é desejo puro. Com o amadurecimento, ele precisa se adaptar ao ambiente, né? E isso é bom por um lado, ruim por outro. Né? Para Freud, o sintoma começa aí. O sintoma, ele é uma formação de compromisso entre eu, o que eu devo ser, o que eu posso ser, e como eu manejo o isso, né, o id, esses desejos que são fundamentais para a sobrevivência. Se eu não comer, eu morro.
E aí, pensando, né, por que a sexualidade é tão grande para Freud, né? Porque era muito atual, né? Então, a Viena vitoriana da época era muito reprimida sexualmente, e, portanto, os sintomas se davam de maneira sexual, né? E o que significa uma formação de compromisso entre o eu e o isso? Significa que eu vou ter que adequar o meu desejo para caber no eu, para caber na relação com o outro, ser socialmente aceitável. Então eu troco 6 por meia dúzia. Ao invés de eu transar, eu tenho pensamentos obsessivos de sexo o tempo todo. Né? Troquei 6 por meia dúzia. Agora está aceitável para o outro. Eu consigo ter algum tipo de satisfação e consigo sobreviver de tal forma. Né? Então a gente entra nessa relação com o outro para poder. A gente, enquanto terapeuta, vai entrar nessa outra ponta da relação com o outro para poder rever o que dá para mexer aí. Né? Como que dá para ser um pouco pior, né? Se tratando de neurose. Tem a formulação freudiana que é onde o isso era, o eu deve advir. Então, onde eu era desejo puro, eu devo ter noção de como manejar os meus desejos, como enquadrá-los na realidade. Ideia bastante complicada. Então, o último texto do Freud, os últimos dois, Construções na Análise, Análise Terminável e Interminável, ele defende que a cura é um eu forte. Lacan vai discordar muito dessa ideia, e ele faz um retorno a Freud dizendo: o espírito de Freud aponta para outro lugar. Ele discorda do Freud, com base em Freud. O cara era um chato de galocha. E, infelizmente, eu acho que ele estava certo. E se você reforça o eu, você reforça o sintoma nesse sentido. Né? É sobre outra coisa. É sobre poder habitar o vazio. Né? O nonsense, que é a sexualidade, que é a vida, que é a morte. Né? Enfim. Aqui é um modelo, né, que o Freud usa no Eu e o Isso. Então, ali no topo, né, tem um sistema de percepção, tem a consciência, tem um buraquinho ali, né, que é o sistema acústico. Então, veja que para Freud, a fala tinha um lugar importante, né, desde sempre. Psicopatologia da vida cotidiana, os primeiros interpretação dos sonhos, são textos de linguagem, né. Então, ali já dentro, né, e vejam também que interessante que parece um órgão, né, parece um bicho vivo. Tem o pré-consciente, aquilo que eu consigo lembrar, o momento que eu quero. Tem o ego, que já começa a ter uma distinção, um caminho do id, né, mas eles têm uma continuidade entre si. Tem o reprimido ali do lado, que é, bom, é como se esse órgão estivesse pulsando o tempo inteiro, né. Olha só, constituição do sujeito em Klein. O que volta? Angústia e desamparo levam o sujeito a se adaptar ao outro. Isso é internalizado através de posições, ou, como outros autores gostam de chamar, de estádios. Né? É como se fosse um lugar que eu habito, como se fosse um tipo de relação que eu habito com o outro, né? Onde que eu me encontro em relação ao outro. Então, veja, esquizoparanoide, que é uma posição, para Klein, esquizo, separado, paranoide, aquilo que não está me perseguindo, né? Então, se eu não me relaciono bem com o seio bom, seio mal, eu não consigo entender que as duas coisas são a mesma pessoa, e, né, se eu não posso externalizar minha agressividade, isso volta para me perseguir. Como culpa, como ansiedade, como sintoma. Né? E eu não consigo me colocar no mundo, portanto. Né? Se eu não posso expressar minha agressividade, eu não posso, digamos assim, ir para fora. Como é que eu sei que, se o sujeito é muito limitado, ele se engulfa, né? O narcisismo, ele é realmente muito adoecedor, né? Se eu não posso me relacionar com o outro sendo o mundo, ou o outro sendo aquilo que eu não reconheço em mim mesmo, os meus desejos, etc., dá problema. Posição depressiva, que não é aquilo que a gente entende de deprimido, mas, enfim,
um segundo passo. A Klein tinha essa ideia, né? Começa com a Klein, claro, a ideia de ideal de eu do Freud já era, né, nessa relação com o outro, era uma ideia que a gente internalizava, mas a Klein vai além nesse sentido, com a noção de imago paterno e materno, né, que a gente internaliza essa relação com o outro, né? Então, se eu tive uma mãe braba, eu vou estar o tempo todo como se tivesse alguém no fundo aqui brabo comigo, né? Ou não necessariamente. Tive uma mãe muito boazinha, mas muito boazinha. Mas ela era tão boazinha que eu não podia expressar minha agressividade com ela. E porque eu não expresso a agressividade com ela, a minha agressividade fica presa em mim mesmo. Porque como é que eu vou odiar essa mãe que é tão maravilhosa? E aí eu falo, tá vendo como eu não sou um filho bom o suficiente porque a minha mãe que é tão perfeita, né? Então, dá problema, né? Ou toma daqui ou toma de lá. Enfim. O Lacan, em 1936, escreve alguns textos que eu diria que são mais kleinianos do que freudianos, o que é muito interessante. Depois ele vai chamar a Klein de açougueira, né? A bela açougueira, que ela era incrível enquanto terapeuta, mas ao mesmo tempo muito, muito bruta, né? Com as interpretações. Ela vomitava, assim, enfim. E isso vai ficar para o Lacan, né? A Klein foi supervisora do Winnicott, e, portanto, essas noções também vão inspirar o Winnicott. E o Ferenczi foi supervisor da Klein, foi analista da Klein, supervisor também. Então vejam como, né, a relação com o outro vai passando de geração em geração. Freud, que atendeu Ferenczi, Ferenczi que atendeu a Klein, Klein, Winnicott, Lacan, que dialogava com todos esses doidos, né? Mas o suco da coisa aqui, relação com o outro. Né? Isso volta para nos atormentar. Ou amparar, depende de como anda a sua relação com o outro. Constituição do sujeito em Winnicott. Angústia e desamparo se leva a se adaptar ao outro. Caramba, primeira vez que a gente vê isso hoje. Isso é internalizado através de relações. Né? Eu diria que uma palavra-chave para Winnicott é através de experiências. Né? Ambiente, etc. O bebê não existe. Porra, nada existe para os psicanalistas também, né? O bebê não existe, a mulher não existe, o sexo não existe, nada existe, né? Que existe, ok. No sentido de que o bebê, sem uma mãe, ele morre muito rápido, mas muito rápido. Né? Ele morre de fome, ele morre de frio, o bebê é muito frágil. E essa relação com o desamparo e a necessidade do outro nos atravessa eternamente. O Winnicott também organiza em fases, né? Dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência. Ou seja, a gente nunca se torna independente. Você pode até ser autônomo, né? Você se vira, você paga as contas. Você ainda depende do outro. Né? E, portanto, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com o próprio desamparo, né? A capacidade de estar só, um texto importante do Winnicott, é fundamental. É, para o Winnicott, análogo à saúde mental. Né? Ou a uma vida interessante. Winnicott também tem a noção de objeto interno, que é um precipitado de todos os cuidados que eu recebi na minha vida. O que significa isso? Eu passei por uma escolinha em que eu tinha uma professora muito braba. E eu tive pais carinhosos. E eu tive namoradas carinhosas. E aí eu passei... tudo isso vai... Né, pessoas que estão em transferência, para mim, vão atualizando o que é esse, digamos assim, tom interno que eu tenho comigo mesmo. E o analista ele vai responder desse lugar. Às vezes, o terapêutico da análise não é só o que você fala, como você opera, né, onde, mas o fato que você está ali com a pessoa.
porque você está parado, quieto, escutando, prestando atenção, e atravessando aquela angústia junto. E a pessoa vai internalizando esse modo de cuidado. Isso é um cuidado. Né? Isso é prestar atenção. Às vezes é muito simples. Às vezes isso muda em enorme medida a relação da pessoa com o sofrimento. Constituição do sujeito em Lacan. Angústia e desamparo, né? Isso é internalizado através de linguagem para Lacan. O que significa isso? Né? Que como isso aparece no psiquismo para Lacan é sempre através de significantes, representações. Né? O Freud também falava isso. Né? Ele falava, no caso, representações, Vorstellung, em alemão. Ideias. Né? Então a gente pode dizer que esse objeto interno é uma ideia. Né? É um objeto, é um algo. E para o Lacan é isso que a gente, né, vai ressignificando, né, dando nome para o que não tem nome e ressignificando aquilo que já tem um nome. A entrada do Winnicott na psicanálise é através da pediatria. Primeiro ele é médico, depois ele é pediatra, depois ele é psicanalista. E por causa dessa experiência, ele teve mais inovações nessa área. Não significa que essa é uma ideia que atravessa muitas pessoas, que ele não fez análises normais. Né? Ele fez divã, tudo mais. Não era todo paciente que ele botava no colo, tá? Isso só aconteceu uma vez. Enfim, ele não era esse analista frufruzinho que a gente costuma pensar. Né? A não ser quando o caso demandava. Né? Então, a clínica inglesa, a clínica winnicottiana, ela é mais atenta nessa primeira fase do desenvolvimento. Né? Ela é mais atenta à questão do desamparo, como é que a gente cuida isso. O Lacan, ele primeiro se torna psiquiatra para depois se tornar psicanalista. Então, o Lacan foi fazer análise, ele tinha 30 anos. Ele, portanto, foi muito atravessado pela ideia do que é loucura, né, psicose, do que é estrutura de sujeito, e, portanto, ele se aprofundou mais nessa outra ponta do psiquismo, que é quando o sujeito está muito limitado, tem que ser de tal maneira, não tem limite, né, diferente da a clínica inglesa, mas elas são complementares, percebe? Porque a inglesa observou mais a primeira parte, a francesa mais a segunda. Tão complementares que essa ideia é lacaniana, eu diria. A mãe suficientemente boa precisa forçar o bebê. No sentido de que, se o bebê não tem a falta da mãe, ele não entende que não é ele que está se alimentando o tempo todo. Ele não forma a ideia de outro se a mãe não falha. A mãe precisa falhar um pouco, falhar o suficiente para que ele possa, né, dar um próximo passo em relação ao desenvolvimento, em relação ao outro. Então, Lacan, 1955, 1960, a psicologia do ego estava em alta, né? Anna Freud, Melanie Klein, são autores que defendem que um eu forte é sinal de saúde. O Lacan faz o mesmo movimento de Freud e fala assim, não, psicanálise é isso aqui, ó. Sujeito é isso aqui. Então, as primeiras obras do Lacan, a entrada do Lacan na psicanálise é nesse sentido, e isso é muito significativo, por isso que a introdução ao narcisismo é tão fundamental para todos esses autores, porque ela difere como que a gente escuta, como que a gente atua. Então, o primeiro seminário, né, os escritos técnicos, o segundo seminário, o eu na teoria de Freud, os primeiros textos, o estágio do espelho e formação do eu, né, enfim, eu. E a ideia geral dessa época de Lacan é o eu é o sintoma. O que gera sintoma é o eu. Você reforça o eu, você reforça o sintoma. Problema. Por isso que não funciona você falar para o seu paciente assim, né, ele tá se culpando, ele, não vou conseguir. Você fala assim, não,
você é tão bom nisso, vai lá. Você aumenta o ideal. Aumenta o ideal, aumenta a cobrança, aumenta a angústia, descarrilha tudo. Parece uma boa ideia, mas a gente precisa realmente entender o que, que aquela pessoa precisa, se é de acolhimento, se é de castração. Né? Atualizando essa lógica geral, que é disso que eu estou falando o tempo todo aqui, angústia e desamparo levam o sujeito a uma relação com o grande outro simbólico. Ele é uma ideia, ele é uma coisa que tem mais de um sentido. Quando eu estou falando do meu pai, eu não estou falando do pai que eu tive. Eu estou falando da ideia de paternidade, de relação com alguém superior, de alguém que cuida, que eu tenho. Né? Não à toa, o diagnóstico lacaniano, ele é baseado nessas duas pedras angulares, né, tão fundamentais, que é a relação com o desamparo, castração, angústia, e a relação com o grande outro, com a lei, o amparo, o limite, né? O que é um diagnóstico lacaniano, por exemplo? Né? Dependendo da maneira que a pessoa se posiciona em relação à castração, ela vai ser psicótica, ela vai ser neurótica, ela vai ser perversa. De acordo com a maneira que essa pessoa se relaciona com o outro. Esse outro é abusivo, esse outro é um fraco, ela vai ser neurótica obsessiva, ela vai ser histérica, etc, etc. O que é o tratamento para Lacan, então? É mexer, né, é ressignificar a relação com a angústia, desamparo, castração e com o outro. É meio que empurrar, né, o doente do precipício e falar assim, não, vamos ver o que é essa castração, o que é o outro, vamos inventar outra maneira aí de existir. Vamos nomear de outra forma, vamos escrever esse texto de outra forma. Os afetos que aparecem muito na clínica, eles existem numa relação com o outro. Isso é uma ideia dunkeriana. Né? Ele deu um curso sobre isso, um curso incrível, inclusive. Escreveu um livro sobre isso, né? Sobre a arte de amar. E qual que é a ideia? Os afetos, eles são como uma narrativa. Tem o afeto zero, basal, né? Que é como o bebê nasce, que é angústia pura. Conforme eu consigo narrativizar, né, linguajar, digamos assim, eu consigo entender que história que está acontecendo. Então, eu estou frustrado, eu estou com raiva porque o outro não me deu o que eu deveria e, portanto, eu preciso atacar para me defender. Então, relação com angústia, relação com o outro. Quando alguém chega na clínica e essa pessoa está melancólica, né, eu não consigo sair do afeto da tristeza, não consigo responder ao ideal do outro, ou não posso, né? Ou tem aquele analisando que chega e ele briga com todo mundo, briga com a esposa, briga no trabalho, briga com o analista. A gente precisa escutar por que que ele está preso nesse afeto. Porque ele não pode passar para o próximo, porque ele não pode ficar triste, porque homem não chora. Ou porque o afeto não é reconhecido. Um afeto, para ser digerido, ele precisa ser reconhecido como válido pelo outro. Os afetos, eles só passam a ser reconhecidos por si e pelo outro. Por que que fulano está preso na raiva? As pulsões existem na relação com o outro. Que diabo isso significa? Lá em 1905, quando Freud coloca, né, as fases, pulsão oral, né? Então, o outro me dá comida ou não? A fase anal, eu posso fazer merda ou não? Que, né, se atualiza para um nível simbólico, não é só o cocô. Não é sobre o cocô literal, é sobre né, o obsessivo. Eu não posso fazer merda, eu não posso errar, não posso bater, não posso fazer não. Né? Controle, relação com o outro. Fase genital, ninguém se masturba sem pensar em nada.
você pensa o quê? No sexo com o outro. Ou, no mínimo, que imagem que você está tendo para o outro. Ah, isso é do livro Sexo e Desorganização, da Jameson Webster, mas é muita coisa, não vou ler isso agora, você vai ficar salvo, vocês podem ler depois. Vou resumir a partir de um caso clínico, talvez o mais famoso, o Homem dos Ratos, né? O Ernst Lanzer, que ele chega, Freud atormentado por uma ideia de que a amada dele e o pai dele vão ser torturados. É, a queixa geral, né, a estrutura geral da queixa é: eu não consigo parar de pensar nisso. Né? Então, tem um outro que me é estranho, que me atormenta. No caso dele, era a agressividade dele. E quando eu falo que o grande outro é simbólico, vejam só, quando o Homem dos Atos chega com essa queixa: meu pai vai ser atormentado, vai ser torturado, o pai dele já tinha morrido. Ele não deixava de pensar, de sofrer muito com a ideia de que o pai dele seria torturado. Daí que não adianta eu dizer: não, seu pai já morreu. Por quê? Porque eu estou no campo da literalidade, do imaginário, né, do eu. Não é disso que se trata. É a realidade psíquica. Né? Aquilo que significa para o outro não poder nunca poder expressar sua agressividade, por exemplo. Né? No caso do Homem dos Ratos. É isso que é o grande outro simbólico. Ali no canto superior esquerdo, que está o es, é a tradução, né? Aliás, a não tradução do das Ich und das Es, que é o texto em alemão de Freud, o isso e o eu. Então, esse é o isso, o id, né, o bebê que é só um pedaço de carne, desejo puro, que, a partir do contato com o outro, vai formulando uma ideia do que é o eu. Né? Aqui para Lacan, Moa, que é uma ideia bastante imaginária, bastante primária de um eu. A partir disso, existe uma relação com um grande outro simbólico, não literal. A partir disso, surge, né, aquilo que deve ficar inconsciente, aquilo que eu não posso ser, aquilo que eu devo ser. Né? Vocês não precisam compreender esse esquema, mas apenas a ideia de que isso é importante. A relação com o outro atravessa a nós o tempo todo. Grafo do desejo é a mesma ideia para as posições, relações do sujeito com a pulsão, com os afetos, com a voz. Né? Resumo da ópera: relação com o outro, narcisismo. Ou seja, toda essa volta para eu defender a ideia de que esse texto é importante, porque na clínica o que a gente faz é observar minuciosamente qual é a relação que esse sujeito estabeleceu com o outro, que não é um outro, é ele mesmo. Né? E aí, isso seria algo da ordem de que ele não pode dizer, ou seja, é da ordem do reprimido, ele não pode dar esse passo. Então, aquela pessoa que chega na clínica e sempre se sabota os relacionamentos, não pode ir além do pai, não pode expressar agressividade, porque ele está se reprimindo. Se for o caso, o que a gente precisa rever é a função paterna, né, que é essa outra ponta de como que é a relação com o limite, precisa poder rever esse grande outro. Então, uma clínica da desconstrução desse sentido. Ou, e às vezes as coisas se intercalam, né? Bom, quando não, mas é algo que ele não sabe dizer, que ele não consegue, né? Do campo da possibilidade mesmo, e não do campo da proibição, né? Ou seja, da ordem do desamparo, da ordem da falta, né?
que seria, então, uma clínica da função materna que é do amparo, de oferecer esse acolhimento. Por exemplo, traumas, né, lutos, uma questão de desenvolvimento mesmo. Então, se a pessoa não teve uma mãe muito deprimida que não estava presente e, portanto, esse sujeito adoeceu desde muito cedo. Né? Então, de novo, né, o que a gente está escutando aqui são as duas pontas. Né? A função materna atuando mais nessa primeira, de oferecer um amparo, uma revisão da relação com o amparo, e uma outra ponta, que é a revisão da relação com o outro. E, bom, no fundo a gente está sempre fazendo os dois, porque a gente não consegue mexer em um sem mexer no outro. Não consegue. E por isso que também é importante a gente fazer análise. Uhum. Porque a gente também vai estar, quando a gente entra para atender, entram 4 pessoas, pelo menos. O analisando e o outro dele, e a gente e o nosso outro. Né? Então, a ideia dos próximos encontros é seguir nesse caminho, né? Como, enfim, quem participou dos outros já sabe mais ou menos como funciona, que é retornar a Freud e interpretar ele à luz da atualidade. Né? Então, o que, que tem de importante para Freud? Aliás, para nós, de Freud, né? Porque, como eu estava dizendo, eu acho que o narcisismo é uma questão muito atual, né? Os termos mudaram, a relação com o outro mudou, e a ideia é repetir esse movimento de investigação nos textos metapsicológicos de Freud da época. As pulsões de seus destinos, a repressão, o inconsciente, luta e melancolia. Né? Aqui uma última pintura, dessa vez Waterhouse. Infelizmente, como eu estava dizendo, Caravaggio só pintou um Narciso. E é isso, gente. Bom, gostaria de não morrer engolfado em um mesmo. Gostaria de ouvir vocês um pouco. O que vocês vão pensando a partir daí, né? Pensando, sentindo, angustiando. Vou desligar a gravação, tá? Quem sabe vocês se sintam mais confortáveis. Acho que o grosso da coisa já foi.